Poucos personagens bíblicos carregam tanto mistério quanto Melquisedeque. Ele aparece de forma breve, mas impactante, nas Escrituras, e sua presença é cercada por perguntas que atravessam séculos. Quem ele realmente era? Um rei comum? Um sacerdote especial? Ou algo muito maior? Para entendermos esse enigmático personagem, precisamos voltar a um momento decisivo na vida de Abraão. Quando ele retorna vitorioso de uma batalha, é nesse instante que surge Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trazendo pão e vinho e abençoando o patriarca. Uma cena curta, mas carregada de simbolismo e mistério. O nome Melquisedeque, de origem semítica, significa rei de justiça. Seu reinado era em Salém, uma cidade que muitos estudiosos acreditam ser a futura Jerusalém, o que ressalta sua ligação com lugares significativos na história do povo de Israel. Como rei, ele exercia autoridade sobre a região e seu povo. A justiça era um atributo fundamental para um líder na época, e seu título denotava não apenas poder político, mas também a responsabilidade de governar com equidade e retidão. Dessa forma, Melquisedeque não era apenas um monarca comum, mas alguém que buscava impor a justiça divina em sua jurisdição. O título de sacerdote de Melquisedeque, do Deus Altíssimo, é particularmente intrigante, pois ele desafia a ordem estabelecida. Em um contexto em que o sacerdócio estava ligado à descendência de Levi e à observância da lei, a presença de Melquisedeque como sacerdote, antes mesmo dessas instituições, levanta questões sobre sua autoridade espiritual. Sua conexão com o Deus Altíssimo, mencionado no relato bíblico, também é significativa, pois aponta para uma relação direta com uma divindade suprema acima das divindades locais ou cultos tradicionais da época. Dessa forma, Melquisedeque representa não apenas um desafio às normas estabelecidas de culto e sacerdócio, mas também uma figura que transcende as fronteiras culturais e religiosas de seu tempo, apontando para uma compreensão mais ampla da espiritualidade e conexão com o divino. O livro de Hebreus no Novo Testamento reforça o mistério em torno de Melquisedeque ao dizer que ele é sem pai, sem mãe, sem genealogia. Essa descrição enigmática tem levado a diversas interpretações ao longo dos séculos. Alguns estudiosos acreditam que essa afirmação simbólica destaca a transcendência e a singularidade de Melquisedeque, sugerindo sua figura como uma representação pré-encarnação de Cristo, ou mesmo como um ser celestial enviado por Deus. A ausência de genealogia é um ponto crucial, pois na tradição judaica a linhagem sacerdotal era estritamente ligada à descendência e ancestralidade. Portanto, ao afirmar que Melquisedeque não possui tais registros tradicionais, o autor da Epístola aos Hebreus o eleva a um status incomum e misterioso, indicando uma origem e natureza superiores às limitações terrenas comuns aos homens. Essa passagem bíblica amplifica ainda mais o mistério que envolve Melquisedeque e sua importância tanto para os leitores da época quanto para aqueles que buscam compreender seu significado atemporal. Outro detalhe interessante é o gesto de Abraão ao entregar o dízimo a Melquisedeque em reconhecimento à sua autoridade espiritual. Esse ato simbólico de oferta representava não apenas uma prática cultural da época, mas também refletia a reverência de Abraão pelo papel e posição de Melquisedeque. O dízimo era uma forma comum de reconhecimento da bênção divina e um ato de adoração a Deus, comum em muitas tradições antigas. No entanto, ao escolher presentear Melquisedeque com uma parte dos despojos da batalha, Abraão estava reconhecendo um status espiritual superior no rei de Salém. Esse gesto coloca Melquisedeque não apenas como um líder temporal na vida de Abraão,
mas como uma figura investida de autoridade espiritual legítima e divinamente respeitada. A atitude de Abraão quanto ao dízimo revela não apenas sua obediência e humildade diante das figuras designadas por Deus, mas também antecipa a importância do sacerdócio e da relação entre fé e prática no contexto das escrituras bíblicas. Ao longo da história, teólogos e estudiosos tentaram desvendar a identidade e o significado de Melquisedeque, resultando em uma variedade de interpretações e teorias. Alguns acreditam que Melquisedeque foi uma aparição de Cristo antes de seu nascimento humano, uma teofania do Filho de Deus para Abraão. Essa visão enfatiza a soberania divina sobre o tempo e o espaço, revelando a presença contínua de Cristo ao longo da história humana. Outros veem Melquisedeque como um rei justo que manteve viva a adoração ao Deus verdadeiro em meio à corrupção espiritual de sua época, sendo um exemplo de fidelidade e retidão em um contexto adverso. Há ainda teorias mais ousadas que sugerem que Melquisedeque poderia ter tido uma origem celestial, diferente da humanidade comum, simbolizando uma conexão direta entre o divino e o terreno. A multiplicidade de interpretações reflete a profundidade e complexidade desse personagem singular na narrativa bíblica, cujo significado ultrapassa as fronteiras da compreensão humana limitada. No entanto, independente das diferentes perspectivas teológicas, uma coisa é certa: a figura enigmática de Melquisedeque aponta para a centralidade de Cristo como sumo sacerdote eterno, segundo a ordem deste misterioso rei-sacerdote, ressaltando assim a continuidade e transcendência do plano divino na história da redenção. Melquisedeque não é apenas uma figura histórica, mas um sinal do papel único e eterno de Cristo como mediador entre Deus e os homens. Para mais histórias fascinantes como essa, curta, inscreva-se no canal e ative o sininho. Até o próximo vídeo.